A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos nós aqui para o programa Falando de Bíblia. E hoje o programa Falando de Bíblia vai abordar algo muito interessante. Você sabe que estes canais, aqui está a Virgem de Fátima, promessas da Virgem Maria, revelações escatológicas, para nós que estamos vivendo nos finais dos tempos, né? A Virgem Maria interceda por cada um de nós, interceda pela apologética católica que está salvando muitas pessoas. Mas hoje nós vamos falar, meus irmãos, de algo muito interessante. De algo que talvez você já tenha ouvido falar, mas muito pouco. Talvez muito pouco através das Escrituras. Mas hoje você vai ver falar dentro das Escrituras. Irmão Fábio, deixa de enrolação, diga logo. Você já está vendo aí. Hoje o programa Falando de Bíblia, você já está vendo o título. O programa Falando de Bíblia hoje vai falar do Espiritismo. É isso mesmo, reencarnação. Na realidade, nós vemos dois contrastes dentro da Sagrada Escritura. Nós vemos, de um lado, apresentado pelo paganismo babilônico, a necromancia. E do outro lado, nós vemos aquilo que é apresentado pela cristandade, pela moral judaico-cristã, ressurreição. Irmão Fábio, qual dos dois? Só um é verdadeiro e o outro falso. Eles são opostos. Um não pode ser a caricatura do outro. Um não pode revestir o outro. Então, irmão Fábio, você hoje vai falar dentro da Bíblia. Muitos abordam aqui no YouTube, muitos trazem aqui no YouTube, refutando o Espiritismo. Mas dentro da Sagrada Escritura são poucos que trazem, não é? Dentro da Bíblia Sagrada. Eu quero mostrar hoje dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, onde nasceu o Espiritismo. O Espiritismo, como eu e você sabemos, quando nós estudamos, não é? O contexto dos povos heterotestamentários, dos povos pagãos heterotestamentários, sobretudo me refiro babilônico. Quando nós olhamos para o capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 19, Deus está dando uma proibição séria ao seu povo, da qual saíra do Egito e ia se deparar com as nações pagãs, as nações que não honravam a Yahweh, as nações que não honravam ao Deus de Israel, mas prestavam culto às suas criações, que eles denominavam de ser seus deuses. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que Deus vai dar uma proibição, porque já existia quando aquele povo saía do Egito. Já existia a adoração, o culto, o chamado ser regido pelos astros. Capítulo 4, versículo 19 do Deuteronômio, está escrito: quando olhares para o céu e vires as estrelas, a lua, o sol e todo o exército celeste, cuida de não te prostrar diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Nem se prostrar e nem ser regidos pelos astros. Então nós sabemos que daí a astrologia foi criada, essa religião falsa idolátrica, na Babilônia. Foi na Babilônia. E daí de onde nasce a origem de todo o espiritismo. Só que não era espiritismo, era necromancia, que tem o mesmo teor e a mesma doutrina espírita, pelo menos de conversar com os mortos. E o nosso diretor vai colocar na tela, você não deve se preocupar. Eu estou com a Bíblia da Ave Maria Antiga. Eu estou com a Bíblia da Ave Maria Antiga porque se você pegar, meus irmãos, se você pegar os versículos na nova, eu tenho aqui a Ave Maria, aqui eu uso, não é? Essa daqui, ela é a versão nova. Eu tenho a Ave Maria, a versão antiga. E se nós pegarmos na versão antiga de Isaías, você vai ver como eles já prestavam culto aos astros. Como eles já evocavam
não é invocar. Invocar, esse termo só é usado, já trouxe aqui no canal, né? Se você está vendo esse vídeo pelo canal do Fábio Pentecostes, tem o vídeo no canal. Se está vendo pelo Tradição Católica Debates, não tem no canal Tradição Católica Debates. Eu me refiro ao canal do Fábio Pentecostes. Eu já trouxe mostrando a diferença entre evocar e invocar. O termo evocar é para com o mal. A evocar é você ser possuído. É uma espécie de possessão. Evocação é usado para o mal. Invocar termo invocar é para oração, é para com Deus. Entende? Então é diferente o termo invocar de evocar. Muito bem. Se nós pegarmos Isaías capítulo 8, versículo 19, o diretor vai colocar aí na tela para nós. Diz assim, ó. Põe na tela, diretor. Se vos disserem, consultai os espíritos dos mortos, os adivinhos, os que conhecem segredos e dizem em voz baixa. Veja, volta para mim, diretor. Veja só. Aqui já fala logo no que está se referindo o quê? A evocação dos mortos. Na realidade, os mortos não vêm para aquele médium, para aquele espírita. Na realidade, são demônios. Não é mortos. Os mortos estão, não é suas almas, no céu, no purgatório ou no inferno. Não tem esse negócio. Veja quando a parábola do rico e Lázaro, Jesus, é claro, o rico pede para vir para cá, alertar os seus irmãos para não cometer o mesmo erro que cometera. O que foi dito? A voz divina lhe disse o quê? Não. Quem está aqui não pode ir para lá. Então, nós já vemos logo aqui um erro grande, mas a necromancia que veio dos povos antigos babilônios já existia, e nós vemos nos primeiros capítulos de Isaías sobre isso. Isaías. Vamos pôr na tela de aí, diretor. Veja só. Outra vez, diz assim, ó. Precisa colocar na tela não, vamos lá. Se vos disserem, consultai os espíritos dos mortos, aí está. Consultai os espíritos dos mortos, as almas dos mortos. Consultar, aí ainda a Bíblia vai dizer, consultar os mortos em favor dos vivos. Olha a continuação, agora pode colocar a continuação, diretor. Porventura um povo não deve consultar os seus deuses? Veja aí, consultar os seus deuses. Olha aí, ó. Consultar os mortos em favor dos vivos? Vem para mim aqui, diretor. Veja aí. Por acaso um povo não deve consultar seus deuses? Isso é, meus irmãos, idolatria. Isso é idolatria. O povo não deve consultar seus deuses? Quem aqui está fazendo referência aos deuses? Os mortos. Ah, irmão Fábio, então quer dizer que isso também vale para os católicos? Não. Os católicos não se consultam com os mortos. Os católicos não evocam os mortos. Aqui esse termo está falando do espiritismo que baixa o morto da pessoa. Em centros espíritas, onde as pessoas vão conversar com mortos. E é isso que a Sagrada Escritura está. Eu comecei dizendo que invocar era diferente de evocar. Invocar é você pedir a intercessão da Virgem Maria, é você pedir a intercessão de um santo. Como está na Sagrada Escritura, e já abordei muito nesse canal sobre isso. De evocar. Evocar quer dizer que o sujeito vai vir de lá, vai me possuir e vai falar com aquele parente que há tanto tempo não vê, que está com saudade, e falar com voz daquele morto. Vai? Isso chama-se evocar. Evocar é fazer com que o morto venha se apresentar, que de modo nenhum é o morto. Mesmo que use a passagem de Saul indo consultar necromante, não vem mais e é condenado por Deus. Por que Deus abominou Saul e lançou-lo fora do trono? Porque ele foi consultar espírita. Deus permitiu, naquele momento, Samuel vir, mas a Bíblia diz um espectro com face de Samuel, para refrear a loucura de Saul. Naquele momento, não existem exceções nesse caso mais. Entende? Então veja, por acaso um povo não deve consultar seus deuses, os mortos, em favor dos vivos? Isso é terrível. Isso é terrível. Logo, se nós pegarmos nessa Bíblia antiga aqui, o capítulo 19 de Levítico, o versículo 31, vai dizer, põe na tela aí, diretor, está escrito, veja aí, não consulteis
os adivinhos e nem os espíritas, para que não sejais contaminados por eles. Vamos ver se o termo espírita vem primeiro ou se qual dos dois vem primeiro. Não é? Vamos ver aí. Capítulo 19, versículo 31. Não vos dirijais... Aí, está na tela, né? Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos. Não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Volta agora para mim, querido. Cheio. Não se dirijam aos espíritas. Quem são os adivinhos que lê mão, adivinha a tua vida? Vai falar sobre tua sorte, sobre isso, sobre aquilo. Vai jogar cartas, vai jogar búzios. Não é? Vai jogar pedras da sorte, vai amuletos supersticiosos. Você carregar um amuleto ali, você carregar uma pedra preciosa, vai colocar um Buda buchudo na tua casa, vai colocar um elefante com a bunda virada para a porta para não faltar dinheiro, tu vai carregar $2 na carteira para não faltar dinheiro, não vai trabalhar não que tu vai morrer de fome. Meus irmãos, tudo isso não passa de superstição, está nas obras da carne de Gálatas capítulo 5, verso 19. Por que o irmão Fábio fala na questão da tradução da Bíblia Antiga? Porque ela está mais perfeita quando cita o novo, quando cita o termo espiritismo. Na nova está necromancia. Mas, irmão Fábio, não era necromancia na época? Era necromancia. Espiritismo foi chamado a partir do mil, se eu não estou enganado aqui, se alguém souber, coloca nos comentários, 1942, com as irmãs Fox nos Estados Unidos, que deram asas ao espiritismo. Depois, quando elas se convertem, elas dizem que não eram espíritos, eram estalamentos de dedos. Para você ver a farsa do espiritismo. A farsa espírita que prega a reencarnação. E a partir de agora, isso foi só uma introdução. A partir de agora, vamos mostrar dentro da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo, vamos refutar a reencarnação espírita. O que existe é ressurreição. O que existe é ressurreição. Reencarnação ou ressurreição? Ressurreição. Todos vão ressuscitar no último dia, diz a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura diz que no primeiro dia da semana, o domingo, Jesus ressuscitou. Então veja, nós já participamos da vida nova, da primeira ressurreição pelo batismo. Vai dizer Colossenses, se ressuscitasse com Cristo, 3:1, buscar as coisas que lá do alto. Então, pelo batismo, já participamos da primeira ressurreição com Cristo, que é a conversão, viver realmente o batismo. Então vejam, meus irmãos, a Sagrada Escritura, e nós vamos começar em Sabedoria capítulo 2. Se você não tem a Bíblia aí, tome nota, ou então preste atenção na tela, porque nós vamos tentar colocar na tela, não é? Sabedoria capítulo 2, versículo 5. Nós vamos provar na Bíblia Sagrada que não existe reencarnação e que existe ressurreição. Eu não vou trazer os versos para o vídeo não ficar longo, os versos que falam a ressurreição dentro da Bíblia, mas que eu e você já sabemos. Veja, se nós pegarmos aqui João, quando Jesus faz o discurso na sinagoga de Cafarnaum, capítulo 6, versículo 54, quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. Não diz, e quando reencarnar, vou salvá-lo, não. Diz quando ressuscitar. Não adianta usar, repita, a passagem de Samuel para falar da necromancia. Não adianta usar a transfiguração para deturpar, para mentir, distorcer o texto sagrado, para dizer, para se firmar o espiritismo. E aqui serve de refutação às igrejas protestantes, porque existem igrejas evangélicas espíritas. Conheço várias. Igrejas evangélicas espíritas. Não é? Quando eu não conhecia a apologética, eu participava do ecumenismo brasileiro. E eu conheci várias igrejas protestantes espíritas, que a essência doutrinária dela é o espiritismo. Olha o que diz. Vamos tentar colocar na tela, diretor. Capítulo 2 da Sabedoria, verso 5. Coloca aí na tela. Tome tela. Olha o que diz. A passagem de uma sombra. Eis a nossa vida. Aí está. Outra vez. A passagem de uma sombra. Eis a nossa vida. E nenhum reinício é possível. Uma vez chegando ao fim, ou seja, morrendo,
porque o selo lhe é oposto, ninguém volta. Volta para mim, diretor. Para catar. Aqui está. A Sagrada Escritura é clara. A Bíblia Sagrada é clara demais para nós. O contexto histórico também é claro para nós sobre o termo ressurreição. Se você pega o livro de Macabeus, vai falar em ressurreição. Macabeus é o único livro do Antigo Testamento que fala em ressurreição, por isso que os judeus tiraram. Não é? Porque os saduceus não tinham crença na ressurreição. Tiraram. Então, logo nós estamos vendo que a Bíblia Sagrada já começa, você viu na tela, já começa dizendo que a nossa vida é como uma sombra. Que passa, meu querido irmão, que passa. Daqui a pouco já não há mais sombra. Porque o sol já foi. Entende? Já se passou. Assim a nossa vida é uma vela acesa. Apagou a vela, já era. Terminou de queimar a vela toda, a vela completou, chegou ao seu fim, acabou-se. Não vai ter mais, a vela não vai mais se restaurar, se reencarnar de novo para poder, falando em termos espírita. Não é? Veja só, uma vez chegada ao fim, porque o selo é oposto e ninguém volta. É a Bíblia Sagrada que está mostrando isso aí. E é uma das colunas da Santa Mãe Igreja. Não é? Logo, se nós pegarmos aqui o próprio livro do Eclesiástico, capítulo 11, versículo 20, para frente aqui um pouco da sabedoria, né? Depois da sabedoria é Eclesiástico, 2 livros sapiensais. Eclesiástico, capítulo 11, vamos pegar aqui. Eclesiástico, capítulo 11, versículo 28. Eu estou em sabedoria. Ai, não tem esse versículo. Ai, capítulo 11, versículo 28. Que susto. Veja só. Capítulo Eclesiástico, capítulo Eclesiástico. Né, porque se não falar assim, vamos pensar que é o livro do Eclesiastes. Eclesiástico, capítulo 11, versículo 28. Coloca na tela aí, diretor. Pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme o seu procedimento. Volta para aqui, diretor. Volta para mim agora. Aí, você está vendo. Veja, você está vendo que no dia da morte, então no dia da morte, veja o que é feito no dia da morte. Então Deus vai dar cada um conforme as suas obras no dia da morte. Porque fechando o olho vai estar no tribunal particular de Cristo para ser julgado. Ali será julgado o destino daquela alma. Não é? Se é céu, se é purgatório, ou se é inferno. Claro, purgatório é para as penas, não é? É temporário. Não é eterno o purgatório. Quer dizer, vai para o purgatório e já está salvo. Não é? Veja aí, outra vez, ó. Precisa colocar na tela não, diretor. Pois no dia da morte é fácil para Deus dar a cada um conforme as suas obras. Aqui diz conforme o seu comportamento. Quer dizer, isso fala de um julgamento. Isso fala de uma recompensa após a morte. Então como é que a pessoa vai voltar? Segundo o Espiritismo, a pessoa volta porque a pessoa foi imperfeita. Então tem que reencarnar, tem que voltar para poder, não é? O espírito se tornar perfeito, o espírito chegar à perfeição. Precisa passar por várias reencarnações para poder o espírito chegar à perfeição. O que foi que Jesus disse? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não existe isso. O espírito está pronto. A carne é que é fraca. A carne e o sangue não entram no reino, diz a Sagrada Escritura diz. A carne e o sangue não entram no reino dos céus. O que entra lá é o espírito. Mas para o espiritismo, tem que voltar várias vezes para a carne para que possa chegar a ser um espírito iluminado para chegar à perfeição. Se Jesus disse que o espírito está pronto, é só a carne que é fraca. A carne veio do pó, para o pó volta. Não é? Então, se nós pegarmos 2 Coríntios, nós pegamos aqui 2 versos no Antigo Testamento, vamos pegar no Romanos, vamos para Romanos. Romanos, capítulo 11, aliás, capítulo 14, vamos para Romanos. Para nós ir na sequência, né? Romanos, pega aí Romanos,
capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 9 e 10. Olha só. Falando ainda disso aí, né? Veja. Romanos capítulo 14, versículo 9 e versículo 10. Coloca na tela, diretor. Por isso é que morreu Cristo e retomou a vida para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Aí está. Verso 10. Porque julgas então o teu irmão? Ou porque desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Volta aqui para mim, diretor. Porque todos nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. É aquilo que a igreja chama de juízo particular. É o tribunal de Cristo, a Sagrada Escritura chama. É o juízo particular. Porque julgas teu irmão. Ele vai dizer lá em Mateus 5, vai te ofertar ao altar, vai reconciliar com teu irmão. E ele vai citar ali o purgatório. Não será jogado na prisão, não sairá de lá até pagar outro centavo. Quer dizer, essa prisão que ele cita ali quer dizer que vai sair. Não é? E se sai, não é o inferno, porque o inferno caiu lá, não sai mais. Não é? Então, logo nós estamos vendo que a Sagrada Escritura fala desse tribunal. Logo que nós morremos, não é impossível essa questão de voltar outra vez. Nem sequer a alma volta, dirá reencarnar, voltar de novo. A mulher que alguns, né? Segundo alguns, a mulher hoje que é lésbica é porque em outras vidas era homem. Não, o homem que é travesti é porque em outras vidas era mulher. Não existe isso. Não existe. Porque a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus, por isso é que morreu Cristo e retomou a vida. Aí está, a ressurreição. Ressuscitou. Jesus não reencarnou. Jesus ressuscitou. Até mesmo porque depois da ressurreição, o corpo de Cristo é um corpo glorioso. Totalmente diferente do corpo antes do madeiro. Antes da crucifixão, antes da cruz. Antes da cruz, Jesus não podia passar entre as paredes, não podia entrar nas casas com as portas fechadas, como ele faz, segundo o relato de São João, capítulo 20, a partir do versículo 17. Aliás, versículo 19, 20, por aí. São das portas fechadas por medo dos judeus. Estavam os discípulos no domingo. Jesus ressuscitou de manhã, apareceu para eles à tarde. As portas fechadas. Jesus passou pela porta fechada, se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Veja aí. Agora é um corpo glorioso. Veja, ele disse para Maria Madalena: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai e vosso Pai. Então, logo nós vemos, queridos amados irmãos e irmãs, que o corpo glorioso de Cristo é diferente. O corpo passou pela incorruptibilidade. Assim será conosco no dia do juízo final. Nós vamos voltar para este corpo pela ressurreição, não por reencarnação, como apregoa a doutrina falsa do Espiritismo. Certo? Então nós estamos vendo aqui já o primeiro versículo falando que há um tribunal particular para a alma. Se nós pegarmos aqui, até mesmo eu já citei, né, Lucas capítulo 16, 27 a 31, que não é possível voltar com a parábola do rico e Lázaro, né? Já citei, não vou pegar. Mas veja, se nós pegarmos Hebreus capítulo 9, versículo 27, ainda também vai falar do tribunal particular. Isso mesmo, veja aí. Vamos pegar aqui. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Veja só. Como está determinado, esse versículo aqui, ele destrói a doutrina da reencarnação. Ele destrói. Destrói. Veja. 9 de Hebreus, versículo 27. Coloca na tela. Fazendo um favor, diretor. Olha aí. Veja aí, ó. Como está determinado que os homens morram uma só vez. Volta aqui para mim, diretor, antes de terminar esse versículo. Ok, volta aqui. Olha aí. Está determinado o que diz a Bíblia?
Está citando o mesmo da sabedoria, capítulo 2, versículo 5. Por que o escritor da Epístola aos Hebreus escreve isso? Porque ele conhecia essa passagem do livro da sabedoria. Capítulo 2, verso 5. Uma vez morrendo é impossível voltar. Tem outra tradução que diz isso lá da sabedoria 2,5. Com efeito está determinado que os homens morram uma só vez. Como pode isso? Como pode isso voltar de novo? Ah, voltar como um gato, voltar como um cachorro, voltar como... Não existe isso. Não existe. É falso. É falso. Coloca na tela, diretor, para terminarmos a parte B do versículo. Olha aí, olha aí. Como está determinado aos homens, como está determinado que os homens morram uma só vez, depois da vírgula, e logo em seguida vem o juízo. Pode vir agora. Aí. Logo depois que morre vem o quê? O juízo. Não existe, meus irmãos. Não tem essa. Não existe esse negócio de vai reencarnar, vai voltar de novo. Entende? Outra vez, um dia, a minha esposa, nós fomos evangelizar nossa cidade. E aí se reunia o povo do grupo de oração para evangelizar nas casas. A gente saía nas sextas à tarde. Uma tarde como essa, mais ou menos. Aqui são 10, são 2 da tarde, estou gravando esse vídeo, são 2 da tarde. Quase 2h10. Não é? A gente saía mais ou menos 1 hora dessa para evangelizar na nossa cidade. E um dia, eu fui com uma turma, né? A minha esposa com outra, com outra turma, porque eles também não tinham muita, assim, vamos dizer, como evangelizar. Não eram ainda formados para evangelizar. Então, sempre houve a separação. Eu ia com uma turma e minha esposa com outra, para sair para as casas evangelizar. Até mesmo que eles estavam aprendendo conosco, né? Tendo a experiência de como evangelizar. E a gente chega numa casa, a turma da minha esposa chegou numa casa, que o cara era espírita. E foi uma discussão pesada ali. Não é com esse espírita. Que o espírita dizia assim que as crianças que nascem mortas, né? Que nascem, ou até mesmo que nascem, passa 8 dias, 1 mês, morrem. Segundo ele, essa pessoa, que é assumida espírita, não é? É porque essas pessoas essas pessoas que estavam vindo não era da vontade de Deus, era da vontade do humano. Quer dizer, não era da vontade de Deus. Eles morreram porque eles estavam o quê? Num corpo imperfeito, para vir outro corpo perfeito. Talvez se era homem vai vir mulher, se era mulher vai vir homem, ou vai vir como um animal, algo do tipo assim, algo asqueroso, não é, que a minha amada esposa acabou mostrando na Bíblia ali. Né, o espírito acabou até se estourando, né? Falando com voz alta, falando muitas coisas. Então, mas depois amansou, né? E disse que não abandonaria o espiritismo. Bom, são coisas de pessoas que pertencem a doutrinas falsas. Que diferença tem o espiritismo e o protestantismo? Tudo é farinha, mesmo saco, tudo é falsa doutrina. Se nós voltarmos, está mais perfeito ainda para explicar, morrendo vem o juízo, no tribunal de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, olha só. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está perfeito. Se você pegar esse texto na Bíblia da Ave Maria, meus irmãos, você vai entender perfeitamente que logo depois que morremos, não existe esse negócio da alma voltar de novo, não é? Logo que morremos vem o juízo. Nós vamos estar morrendo, vamos para diante do tribunal particular de Cristo, como nós vemos no capítulo 3 de Zacarias. Não é? Estava o anjo do Senhor, São Miguel, de um lado e Satanás do outro no julgamento de Josué. Entende? A visão que foi dada ao profeta Zacarias. Só estou enganado, é no capítulo 2 ou é no capítulo 3, negócio assim. E o diabo estava lá como acusador. E nós sabemos que a Santa Brígida foi mostrada por Jesus a ela o julgamento do alma no tribunal particular. Lá está os santos da devoção da pessoa, lá está a Virgem Maria, lá está o anjo da guarda, para falar por nós no tribunal. Entende? Então veja o que diz, olha só. Vamos colocar na tela, diretor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Direto na tela.
porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ponto. Volta para mim aqui, diretor. Então, a Sagrada Escritura está dizendo que nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso é óbvio, isso é claro. Para quê? Põe na tela, diretor. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Volta para mim, diretor. Pácata. Quando estava no corpo quer dizer o quê? Quando estava vivo, quando estava aqui na terra. Quer dizer que cada um vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para prestar conta dos nossos atos de bom ou de mal que fizemos enquanto estava no corpo, ou seja, quando estavam vivos. Esse versículo destrói também as heresias mortalistas, não é? Sétimo dia, testemunho de Jabá e outras seitas mortalistas que não acreditam na imortalidade da alma. E a Bíblia mostra a imortalidade da alma. Então essas seitas, elas têm um pouco do espiritismo também. Elas são um pouco espírita, né? Elas também trazem o espiritismo em sua essência, né? Então veja, temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Está claro, a Bíblia Sagrada destrói o espiritismo e as seitas mortalistas. Esse versículo aqui. Eu já vi eles distorcendo esse versículo. Mas não adianta distorcer. A Sagrada Escritura é clara. Logo que morremos, vamos para o tribunal de Cristo para ser julgado lá, a alma. Ali ela vai ser julgada conforme as suas obras, se ela vai merecer o inferno, se fez coisas más, coisas ruins, né? Ou para o purgatório, se foi pessoas boas que se arrependeram, se converteram, confessaram, mas acabaram esquecendo alguns pecados, algumas penas. Tem o purgatório para terminar de purificar, para entrar 100% na glória, na eternidade, no paraíso. Isso é o que, meus irmãos? Coro per laquecília. Tá aqui, ó. Refutando ao pé da letra, o programa hoje, falando de Bíblia, está refutando as seitas espíritas e o espiritismo. Não existe reencarnação. Não existe. O que existe é ressurreição de la carne. Isso sim existe. Amém? Meus queridos amados irmãos. O programa falando de Bíblia hoje todo especial, refutando essas seitas, ou essas seitas que tem essa crença espírita. Certo, meus queridos amados irmãos? Olha só, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe essas apologéticas para mais pessoas. Compartilhe para aqueles que frequentam o espiritismo. Um vídeo como esse. Eu estou mostrando com Bíblia. Não precisa aqui nem usar a patrística, nem usar o contexto histórico para falar do termo ressurreição. Os santos falaram na ressurreição. Todos falaram na ressurreição. Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, vão em nossa fé. Veja, ressurreição. Não tem reencarnação. Onde é que está escrito que Cristo reencarnou? Não, Cristo ressuscitou. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma! Salve Maria Imaculada! Sempre virgem. Deus abençoe a todos.